Boa noite, seja bem-vindo, meia-noite aqui na Irlanda, 8 horas, horário aí do Brasil, começando mais uma live aqui pelo Instagram. Hoje vou bater um papo com a Suzana, vale a pena você acompanhar essa live, fique ligado porque a Suzana tem um testemunho maravilhoso, um testemunho lindo, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado através da vida dela. Já já ela vai estar entrando e nós vamos conversar aqui, tá bom? Meia-noite aqui na Irlanda, como eu já disse, né? Um horário que eu não costumo fazer live. Geralmente eu faço mais cedo, mas esse era o horário que ela podia, então por isso que eu acabei marcando esse horário aqui. Né? Depois também eu vou deixar a live salva aqui no Insta e eu vou colocar também no canal lá no YouTube, tá bom? Deixa eu aproveitar e mandar aqui para algumas pessoas para poderem acompanhando essa live. Vou poder encaminhar aqui para o pessoal. Rapidinho eu já envio. Já estou encaminhando ali para o pessoal poder acompanhar este bate-papo aqui com a Suzana. Deixa eu mandar aqui para o pessoal. Peraí. Já estou encaminhando aqui para os amigos, pessoas aqui do meu Instagram, que vão acompanhar e com certeza vão ser abençoados através desse bate-papo aqui. Pronto. Estou encaminhando, a Gabi entrou. Gabi, Deus abençoe. Gabi lá de São Paulo, né? Não sei se você está em São Paulo, se você está em Itapetininga. A Suzana entrou aqui. Peraí, Suzana, já vou te chamar aqui para a gente começar. Pronto. Já foi. Daqui a pouquinho a Suzana vai estar com a gente aqui. Olá, Suzana. Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Como é que você está? O áudio tá bom? Tá, tô te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem também? Sim, tá certinho. Maravilha, maravilha. A Gabi está em Itapetininga, legal. Dá um abraço aí em todo mundo aí na sua família e estamos com saudades. Suzana, quero em primeiro lugar te agradecer aí por você ter aceito aí o convite, participar dessa live, poder compartilhar um pouco da sua história, do seu testemunho, Sim. Não é, da sua vida, que realmente tem impactado muitas pessoas, né? Muita gente tem sido abençoado através daquilo que Deus tem feito. Sim, glória a Deus. Na sua vida. Então é maravilhoso poder compartilhar e eu quero te agradecer em primeiro lugar por você estar participando com a gente aqui, tá bom? Eu que te agradeço pela oportunidade. Ok. Pessoal, vem entrando aqui, antes de começar o bate-papo aqui com a Suzana, para a gente alcançar mais pessoas, vai na setinha ali, ó, aí no seu Insta, vamos convidar o pessoal. Eu já estava mandando um convite para algumas pessoas, vou mandar para mais algumas aqui, e aí o pessoal fica sabendo da live e participa com a gente aqui, porque a Suzana vai falar coisas aqui bem bacanas e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Então, rapidinho, vamos ali na setinha ali, a gente vai convidando o pessoal para participar desta live, ok? Pronto. Mandando aqui. Maravilha. Suzana, você está em que cidade aí no Brasil? Eu estou em Jardim Alegre, Paraná. Jardim Alegre, Paraná. Bom, para quem não sabe, né, vou dar uma resumida aqui. Seja bem-vindo aí todo mundo que está entrando. Eu te conheci, Suzana, através do canal do pastor Flávio Amaral, não é? Ele é uma bênção, né? Eu vi o primeiro vídeo quando ele foi aí na sua casa, não é? Quando você entrou em contato com ele, tomou um café aí contigo, com a sua mãe. Foi bênção demais. E aí depois você foi para São Paulo, esteve um tempo com ele, não é? Fiquei 2 meses lá com ele, no processo lá de mudança, né? 2 meses, isso. Daquele primeira vez que eu te vi ali, né, que ele foi na sua casa e até hoje, meu Deus, que mudança.
E Não glórias é? a Deus, Que né? transformação. Tem quanto tempo isso? Desde que ele foi na sua casa até hoje? Ele foi em casa e foi em fevereiro. Fevereiro fez um ano agora. Ah, tem um ano Tem um ano e já. pouquinho já. Tem um ano e Ah, três que meses, legal. né? Nossa, que bênção. E a mudança Marituba, Pará, pessoal acompanhando aqui. Deus abençoe. E aí, coloque aí, pessoal, de onde é que vocês estão acompanhando. Aqui na Europa, eu acho que poucas pessoas estão acompanhando, porque aqui já é tarde, né? Eu estava falando aqui, é Sim, meia-noite. O pessoal já deve estar dormindo, mas aí no Brasil verdade. é um horário bom, o pessoal está acompanhando. Escreva aí de que cidade você está. Manaus, Manaus, legal. Deus abençoe vocês. Suzana, então vamos lá, para a gente começar. Você era homem trans, né? Como se É, diz. homem trans. É. E tem até foto, né? Tem até umas fotos. Eu vou ver se a minha esposa consegue dar um print aqui de uma foto. Eu não sei se você tem fácil aí uma foto de Pior quando. que eu não tenho, porque eu tô direto aqui no celular, então eu não vou conseguir, não tem ninguém para me apoiar aqui. Tá, não, eu vou ver se a minha esposa consegue aqui, só para a gente Isso. mostrar para quem não É, conhece, para ver. quem não tem conhecimento, né, para ter uma noção do que a gente está falando, né? Isso, isso. Ah, o pessoal está falando aqui que viu seu testemunho ao vivo aqui. Eita, Legal. glória! Santo André, Eu pessoal estive lá acompanhando, no maravilha. processo, nas viagens missionárias com o pastor Flávio, né? Conheci muita gente bacana lá em Minas. Que legal. Suzana, então, quando eu vi a sua foto a primeira vez, eu até assustei, né? Que eu falei, meu Não Deus, é uma tem como, mulher, né? porque não tinha É como impactante, né? barba, Sim, e você tinha retirado tinha seios, né? retirado. Assim, e quem olhava falava, é um homem, Sim, não não tinha tinha como como dizer que falar que não, era uma né? mulher, não E é? tinha, não tinha como não dizer que não era, né? E com todos os meus documentos retificado, né, ali no gênero masculino, então, onde É, eu é, ia, eu passava por homem muito bem passado. deixa eu já te perguntar sobre isso. A sua documentação, você mudou? Você Não colocou para consegui nome de ainda. homem, tudo? Eu consegui mudar para o masculino. Agora eu estou no processo tentando voltar para o feminino, né? Tá. Tem que fazer todo o processo Sim, novamente para poder. estou aguardando o juiz determinar o meu direito. Entendi. E não é fácil. Bom, vamos Já lá, tem mais gente. de Eu ano que eu sei estou que. lutando. é, Suzana, eu já fiz a live aqui com a Jennifer, fiz uma live com o Riquelmo Que também, legal. né? E eu acompanho a vida de muitos ex, assim, como Sim, você, porque isso é algo que está muito frequente, né? Muitas famílias estão passando por sim, essa mesma situação, as mães com os filhos, ou até mesmo dentro da igreja, a gente acaba recebendo muitas pessoas que sim. estão na homossexualidade. Então é importante sempre ter um momento como esse para poder esclarecer e levar informações para as pessoas e mostrar Que é que possível, Deus ele né? liberta, que Deus transforma, né? Sim, com certeza. Ok, então a gente conheceu você aqui em Aí Guarulhos. sim, Tal. hein? Bom, pessoal, vai colocando aí a cidade de onde você está falando. Se você tiver alguma pergunta para a Suzana aí também coloca. Mas, Suzana, vamos lá. Como é que começou assim a homossexualidade na sua vida? Como é que você, desde pequena, não sei com que idade você percebeu, você falou, eu acho que eu gosto de mulher. Como é que foi isso na sua vida? Então, Leandro, desde o início eu tive alguns sinais assim que assim perto da adolescência assim, mas eu não identificava o que que era aquilo. E eu lembro que eu gostava bastante de me vestir, eu via meus irmãos vestir calça, eu achava aquilo bacana. E eu tinha uma professora que eu queria muito ter aula com ela. Eu tinha uma coisa fora do comum com aquela professora que eu tinha na época da adolescência. Mas só que para mim era uma amizade fora do comum. Mas depois eu identifiquei que já era um desejo ali querendo despertar. E eu tive assim alguns namoros, né, antes da homossexualidade. E meu último relacionamento eu me apaixonei mesmo, que eu identifiquei, não, eu tô gostando de uma mulher. Isso foi foi em São, eu estava morando em São Paulo nessa fase. E eu não acreditava naquilo, porque eu não queria aceitar o que estava acontecendo comigo. Que eu estava namorando, né, um rapaz, e quando eu me parei ali gostando daquela moça, assim, meu Deus, eu chorava muito, sabe? Eu não queria aceitar aquilo.
E eu ligava para minha mãe, mãe, ore por mim, que eu tô com um problema sério. E eu já não tinha mais força. E com aquele desejo que brotou dentro de mim, eu me afastei da igreja. E caí na homossexualidade. Fui viver a homossexualidade. Você, antes disso, você ia na igreja. Eu Ó, ia, mostra aqui, consegui pegar um print. Dá uma olhada aqui, ó, para quem não conhece. Veja a Suzana aí antes dessa transformação. Olha aí para quem não viu. É, olha aí como que ela era, né? Daqui a pouco a gente mostra de novo como você ficou. Minha esposa corrigiu bem aqui, como você ficou. Não é porque você era, você é isso daí, exato. né? Que a gente está vendo, né? Você não é isso daqui, entendeu? Foi só um personagem, né? Daqui a pouco a gente mostra de novo, para quem não conhece, para poder ver, não é? Como você estava e como você está hoje. Então, você chegou aí na igreja quando você era pequena? Sim, eu nasci em berço evangélico, né? Então sempre estava ali firme na igreja. E quando eu te descobri aquele desejo, meu mundo caiu naquela época. E com que idade você tinha, que você falou que você começou a gostar de mulher? Na fase dos 20 anos, nessa Entendi. faixa. Aí você começou a sentir esse desejo, você falou que pediu oração para sua mãe, Mas só que eu não e tive isso foi coragem de contar para crescendo. ela o que de fato era, né? Eu só falava, Ah, você só não falou. ora. Não. Na verdade, eu não tive a coragem de encarar ela e dizer aquilo. Na verdade, foi terceiros que chegou nela e contou, Suzana tá se relacionando com mulheres. E aí, como é que foi dentro de casa? Como é que foi o convívio com seus pais, quando eles souberam? Então, Porque... eu não passei por essa fase porque eu estava morando fora de casa, né? Então, a minha mãe estava aqui em Jardim Alegre, Paraná, e eu estava morando em São Paulo. Então, quando eu estava vivendo dessa forma, ela estava aqui. E quando ela soube, eu fiquei sabendo que ela sofreu muito mesmo, sabe? Mas eu não consegui presenciar, porque eu estava morando fora. Certo. E aí, mesmo fora assim, você falava com ela, tinha contato, quando vocês se falavam, você tocava no assunto ou Eu nem nunca falava nada? gostei de tocar no assunto. E ela também não perguntava nada para mim. Tá. Pessoal aqui, peraí. Pessoal entrando, ok. E aí depois, você falou que você tinha 20 anos, e isso começou a crescer dentro de você. Aí você ainda tinha um aspecto feminino, né? Sim, eu E aí tinha meu depois você aspecto. foi se aprofundando. Como é que foi toda essa mudança até você chegar aqui nessa foto que eu mostrei? Exatamente. Tipo, quando eu comecei a me relacionar com mulheres, eu percebi que para mim aquilo não era suficiente. Aí eu já me deu aquela vontade, não, eu quero cortar meu cabelo e quero trocar minha roupa, quero vestir igual homem. Mas até aí, para mim, eu era uma lésbica machinho, né? Aí eu fui conversando com outras moças que vivia da mesma forma que eu comecei a ver que eu era diferente. Eu falei assim, perguntava para elas, né, seus seios te incomodam? Aí elas relatavam que não incomodava. E eu já quando eu comecei a me vestir igual um homem, eu já queria, algumas pessoas já me passavam por homem na rua e eu comecei a gostar. Falei assim, não, eu acho que eu sou homem trans. Aí onde eu vi que cada vez eu buscava uma masculinidade mais, né? E fui pesquisando, falei assim, não, eu sou homem trans, não sou lésbica. Você E foi, está com que graças a idade Deus. hoje? Hoje eu tenho 31 anos. 31. Você falou que começou com 20 e tem um ano de mudança, Sim, então você ficou aproximadamente uns 10, 10 11 anos aí. anos. Não. Eu fiquei exatamente 6 anos na homossexualidade e 4 na transexualidade. Eu vivi 4 anos, assim, como com identidade masculina, né? Ah, certo. Antigamente você só estava na homossexualidade, mas você ainda tinha o aspecto de Sim, mulher. isso. Eu só me vestia, só o traje mesmo masculino, né? Agora, hormonizar, daí foram 4 anos. Tá. E você começou a ter esse desejo de se parecer como homem, de ter essa mudança, porque você se via mesmo assim, você falava assim, eu acho que eu sou homem, você não se via mais como uma mulher. Não, Como é eu que foi isso estava na convicta. sua mente?
eu estava convicta que eu tinha nascido num corpo errado, que senão eu sou homem. E ai de quem chegasse em mim e desapontasse, eu falasse que eu não era homem. Arrumava treta comigo, hein? Era A briga. pessoa tinha que engolir que eu era um homem, sim, eu sou homem. Ah, para minha mãe foi muito difícil, porque ela, embora eu ali sem peito e de barba, ela me chamava minha princesa. E eu tinha uma raiva. E se ela me chamasse de Suzana, eu não respondia. Chegou o ponto de assim, a nossa relação ficou péssima, porque a minha mãe, ela fazia questão de chamar eu, Suzana, vai fazer tal coisa. Assim, mãe, para de falar Suzana. E se a senhora quer que eu lave a louça, fala direto, lava a louça, não precisa de falar Suzana. Chegou ao ponto da minha ignorância de eu falar assim, mãe, eu prefiro que a senhora me chame de Satanás, mas não me chame de Suzana. Cheguei a esse extremo de ignorância. E ela sofreu muito. E a minha mãe, ela começou a observar que aquilo me incomodava. Chegou ao ponto, por amar demais a mim, ela chegou ao ponto dela corrigir se alguém me chamasse no feminino. Se alguém falasse de ela corrigia. Não, é ele. Tipo assim, o amor fez ela mudar a opinião dela. É, mesmo contrariada, né, não aceitando, mas Sim, ela, por ela amar viu que aquilo você, era importante para mim. respeitando, né? E depois que a minha mãe aceitou eu mesmo como homem, chamava eu pelo nome masculino, a nossa relação ficou muito boa. E isso me ajudou muito, que eu percebi o amor ali, nossa, eu fiquei assim, impressionada com a atitude dela. E como é que foi esse momento que você começou a tomar hormônio? Porque eu creio que não é algo fácil, né? Tanto no aspecto físico quanto no aspecto emocional. Eu acho que você vivia alguns conflitos. Como é que era isso? Além do hormônio, tinha algo mais que você fazia para se parecer como um homem? Eu, to, eu tomava os hormônios, eu aplicava a cada 15 dias, eu aplicava 2 ampolas, né? E fazia alguns exercícios porque eu tinha uma cintura muito fina e eu odiava, porque embora eu estava sem os meus seios, eu não conseguia ter a liberdade de andar sem camisa, que naquela fase era meu sonho, porque a cinturinha me entregava. Aí Denunciava. eu comecei a fazer bastante exercício para quebrar aquela cintura, mas assim, ajudou um pouquinho naquela fase, mas não consegui totalmente ficar com o corpo quadrado igual de um homem mesmo. E para barba, o hormônio ele estimula, né, o nascimento dos pelos, mas daí eu usei mais um produto para acelerar o crescimento da barba, que é o minoxidil que eu usei. Entendi. E quando você começou a fazer essa transição, uma das primeiras coisas que você fez, você já retirou os seios de cara ou demorou um pouco? Foi muito rápido, viu? Assim que eu comecei a tomar os hormônios, eu fiquei, eu acho que uns 3 meses apertando, né, os meus seios, que eu usava uma faixa para esconder os meus seios. E eu tinha um terreninho lá e eu peguei e vendi para pagar a cirurgia. Foi rápido, eu não sofri muito com a questão do seio, de apertar e tal. Foi mais ou menos uns 3 meses eu já consegui fazer a cirurgia. 3 ou 4 meses por aí. Entendi. E aí você teve muitos relacionamentos com outras mulheres. Quando você chegava perto de uma mulher, elas notavam que você era uma mulher também ou não? Não. Ou você tinha que falar para elas como é que era esse contato? Ai, já teve alguns rolinhos com isso, hein? Algumas mulheres, elas sabiam, né, que quando eu era apresentada por alguma pessoa, isso aqui é meu amigo, daí a pessoa já tinha falado que eu era trans, né? E a pessoa já muitas vezes entrava sabendo que eu era trans. Mas aconteceu, até inclusive, que no salão que eu trabalhava, eu comecei a ficar com uma moça e ela não sabia que eu era trans. E eu fiquei ficando com essa moça, ficando, enrolando ela. E ela chamando para ir na casa dela, e ele me apertando ali, a coisa esquentando. E eu falei, e eu não conseguia falar para ela que eu era trans. Aí, inclusive, eu parei de ficar com ela porque eu tinha muito medo da rejeição. Se eu falasse para ela que eu era trans, ela não sabia qual seria a reação dela. E como que a gente trabalhava no salão, então era muita gente, então eu tinha muito medo da rejeição dela e ela me queimar com meus colegas de trabalho. E eu acabei não contando. E aí o que acontece? Ela, num certo dia, depois que gravamos lá o meu vídeo lá no, lá com o pastor Flávio,
Uma colega dela caiu de paraquedas no vídeo meu na mão da amiga dela. Aí a amiga dela pegou e viu e mostrou para ela lá o Edward. Aí, Nossa, aí que ela descobriu. aí que ela descobriu. Aí ela chegou, nossa, ela ficou desesperada mandando mensagem para mim. Ela falou assim: Nossa, por que que você não me contou? Se você tivesse me contado, teria te aceitado do mesmo jeito. E até me fez proposta: volta a ser ele para ficar comigo. É. E teve uma outra que eu também me envolvi que eu também não tive coragem de contar. Porque não me, ao conversar com ela, eu já percebi que não tinha como ir adiante. Que ela demonstrou que Ela não ia rolar. achava que você era um homem mesmo. Achava mesmo. E teve um dia que ela falou uma coisa para mim que ali eu descobri, não, não posso falar para ela, não vai rolar. Certo. E como é que foi, Suzana, esses 10 anos que você esteve na homossexualidade? Você falou que, assim, como homem trans foi 4 anos, né? E os outros 6 anos você apenas estava ali como homossexual, mas não tinha aparência assim masculina. Como foi esses 10 anos, todo o seu envolvimento com as mulheres? Como é que foi esse período? Você era feliz? Quando você se olhava no espelho depois como homem, você estava satisfeita? Você falou, poxa, é isso mesmo? Como é que foi esse momento? Menino, esses 10 anos, aconteceu muita coisa, viu? Muitos perrengues, né? Que tem bastante lado obscuro, né? Da homossexualidade, da transexualidade. Mas tem momentos, assim, de ilusão, né? Que hoje eu identifico como de ilusão. Que naquela fase, para mim, era o auge, né? Daquele momento de viver aos prazeres da carne, né? E hoje eu volto ao meu sentido atrás e não faz sentido para mim mais. É ilusão. E a transexualidade é pior ainda, porque você cria uma coisa na tua cabeça. Quando eu sofri muito vivendo a transexualidade, né? Você sofre para manter aquela aparência ali, que você busca aquela aparência. Exemplo, eu trabalhei um ano numa empresa que ninguém sabia que eu era um homem trans. Aí eu entrava no vestiário com os caras e eu morria de medo. Eu ficava naquela pressão psicológica. Que assim, meu Deus, se alguém deles descobre que eu não sou de fato um homem como eles, o que vai acontecer comigo aqui dentro? Então, eu passei muito medo. Vou mostrar novamente que entrou mais pessoas aqui, ó. Ela estava falando exatamente quando ela estava desse jeito aqui, né? Com barba, com um aspecto totalmente masculino, tinha retirado os seios, a voz era bem diferente, né? Sim, muito diferente. E E durante esse período todo, então, você teve envolvimento com várias mulheres, como você disse, algumas você nem poderia falar, né, que era mulher, sim, era um conflito, né? Você vivia num vivia sob conflito. pressão, eu vivia sobre medo. Às vezes eu estava numa roda de amigos. Meu Deus, eu morria de medo de alguém do meu passado passar e chamar eu de Suzana, porque eu queria provar para todo mundo que eu era de fato um homem, né? Eu queria ter aquela passividade, eu sou um homem sim. E se E nesse alguém período que você estava fazendo essa transição, você teve apoio? Você tinha amigos, você tinha pessoas que te apoiavam, falavam, isso, é isso mesmo, acho que você deve fazer. Quando você falou de retirar o seio, você teve apoio? Foi fácil? Como é que foi? olha, assim, eu pesquisava muito, mas na internet, né, sobre a transição. Mas em questão da minha família, dos meus amigos, eu falava que eu vou fazer a transição e não dava muita liberdade de receber opiniões, que eu era bem ignorante. E extrapolei tudo, né, o que conforme poderia ter sido. Eu não fui em psicóloga, eu comprava receita. Inclusive, para mim fazer a minha cirurgia da retirada da mama, eu não poderia fazer se eu não tivesse um laudo psicológico. Eu fraudei, eu paguei para uma pessoa fazer aquele laudo falso para mim conseguir fazer a cirurgia. E usei Olha o só. mesmo laudo para conseguir consultar e conseguir pegar hormônios. Então, eu cheguei a comprar receita para poder. Fui manipulei. E também nessa época não tinha tanta informação como hoje, né? Era muito mais difícil, né? Conseguir informação, Sim, apoio. Eu creio que era bem mais complicado do que é hoje.
com certeza, né? E aí, como é que você chegou, Suzana? Você falou assim, não, não quero mais isso, quero parar. Como foi Ai, esse momento assim de do Senhor chegar na sua vida e falar, Suzana, volta para mim, chega. eu gosto muito de falar sobre isso, porque nem eu acredito, porque eu era tão convicta de que aquilo era que era para sempre, né? Inclusive, eu sempre falo qualquer entrevista que eu dou, eu digo que poucos dias antes eu falei com um colega, com um casal de colega meu, assim, eu nunca vou me arrepender. Ele me perguntou, Edward, mas se você se arrepender, eu falei assim, eu nunca me arrependo. Eu tinha certeza do que eu queria quando eu fiz essa transição. Menino, eu só criei uma disciplina. Eu trabalhava no salão e, tipo assim, eu era muito pontual. O meu patrão me vivia elogiando, nossa, você é muito pontual, você é o melhor barbeiro, né? Na época, assim, que eu já tive aqui de pontualidade. E eu comecei a pensar, mas eu sou pontual nas minhas coisas do mundo, e por que não para Deus? Parece que eu só busco a Deus quando eu estou na pior, eu não tenho dinheiro para pagar uma conta, eu estou doente, eu estou buscando a Deus. Eu já buscava Deus naqueles momentos mais difíceis, mas envergonhada, porque só você busca só quando você precisa. Eu pensei, não, tá errado. Ah, E eu peguei e falei assim, não, a partir de hoje eu quero ter uma disciplina, eu quero orar. Eu quero orar, nem que seja questão de minutinhos, eu quero ter uma disciplina diária com Deus. Aí eu comecei a acompanhar o pastor Antônio Júnior, né? Que ele posta sempre as orações de manhã, à sim. tarde, à noite. Aí comecei todo dia a assistir aquelas orações dele. Nossa, uns dias que eu não conseguia mais ficar sem assistir as orações de manhã ou antes de eu dormir. Eu tinha que estar sempre assistindo. E conforme eu fui assistindo essas orações, a minha cabeça ela mudou da água para o vinho. Eu não entendia mais nada, Que porque eu bem. não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Parecia que eu ia morrer. Assim, meu Deus, será que eu preciso me converter para me morrer? Porque eu não estou entendendo. Não pode. Esses dias eu falei para os meninos que eu nunca ia me arrepender. Por que, que eu estou pensando isso agora? A minha cabeça ficou um turbilhão. E eu fiquei naquela sede de conhecimento da palavra de Deus. Assim, meu Deus, eu vou morrer e eu preciso ler a Bíblia. Eu falei assim, não, eu preciso ler a Bíblia. Imagina só se eu morrer, chegar lá no céu, eu com 30 anos, e eu falar que eu não tive tempo de ler a Bíblia. E aí eu me peguei do início ali e falei assim, não, eu vou ler essa Bíblia inteira. Eu li essa Bíblia em 2 meses. Porque senão eu preciso, porque naquela sede de se eu morrer, eu quero pelo menos falar, eu li. E nesse período você estava com alguém? Você estava se relacionando com alguém ou não? Estava assim, eu estava E ficando aí com uma você pessoa. continuou? Como foi? No dia que eu tomei aquela decisão, eu cheguei nela e falei assim, ó, a partir de hoje, vou mudar, eu vou destransicionar e a partir de hoje nós não fica nunca mais. E eu mantive Que, eu tive autoridade no falar com ela e mantive a postura. Estou até que hoje. bênção. E glórias a Suzana, Deus. eu acho lindo isso, sabe? Você contando essa história, esse testemunho, como Deus como se encontrou com você, não é? Porque foi Sim, algo assim, foi você e ele, não sim, é? sim, Foi você foi e muito Deus, foi o Espírito especial. Santo. E como você conhecia já a palavra, veja, pessoal, como é importante, né? Mesmo a Suzana estando esses anos todos longe do Evangelho, mas lá dentro do coração dela tinha uma sementinha, Tinha. não é? Tinha uma semente do Evangelho que já havia sido plantado lá. E é como a gente fala, né? A palavra do Senhor, uma hora ela vai florescer, Ela ela não vai volta brotar. vazia, Por né? mais que a Glória gente se a Deus. afaste, Sim. né? Oh, e é bom ressaltar que, tipo assim, às vezes as pessoas falam assim, quero mudar, quero deixar a homossexualidade. Mas muitas pessoas acham que você tem um encontro com Jesus e aquele desejo vai evaporar da noite para o dia. Mas não, você precisa perseverar. Depois que eu tomei aquela decisão, não vou mais ficar, eu sofri muito porque eu desejava ela. E depois disso, eu vi outras mulheres no começo, eu olhava assim, se desejar e se negar a si mesmo. Mas com o tempo isso passa, mas você precisa ter muita força, determinação e ter muito foco em Cristo para você se libertar da homossexualidade. É todo Assim como um qualquer outro processo, né? vício. Não é.
Não é algo fácil, não é da noite para o dia. Eu sempre digo, sabe? Ninguém tem um botão que você aperta e pronto, esse é o Exatamente. botão da libertação. Agora a pessoa está liberta, né? Agora a pessoa... Não, não é Ai, assim. É acabou, não uma é assim vida que de funciona. intimidade, é uma vida de relacionamento com Deus, é uma vida na igreja, é uma vida de oração, é todo um processo que vai nos Exatamente. fortalecendo, vai trazendo maturidade, né? E quando eu parei de fumar também, tipo, da mesma forma que eu gostava de mulher e eu parei de ficar mesmo gostando, eu também parei de fumar mesmo gostando de cigarro. Eu gostava muito de cigarro e eu tomei uma determinação, disse, não, eu não quero mais fumar. E orei. E mais uma vez eu me contei com Jesus, porque eu tinha tentado parar de fumar muitas vezes e eu não tinha conseguido. Aí eu falei assim, Senhor, eu descobri o poder da oração ali, eu falei assim, Senhor, da minha força eu não consigo, porque eu já tentei muitas vezes e eu fracassei. Mas, Senhor, me ajuda, que eu vou fazer a minha parte. Eu tive E uma abstinência, mas uma abstinência que eu nunca tive antes, mas eu fui provada. Deus me ajudou muito nesse processo, mas só que eu fui provada. Me deu náusea, me deu dor de cabeça, eu fiquei ruim, ruim, ruim. E eu, na minha cabeça, é só eu pitar um cigarrinho que eu vou ficar boa. E eu falei, pensei bem, pensei, eu estava até com a minha perna machucada, não estava podendo andar, e eu pensei nos amigos meus, vou pedir para eles buscar para mim um cigarro. Mas daí que veio aquele pensamento, mas eu pedi tanto para Deus me ajudar, mas que a minha parte, por que que eu não estou fazendo? Por que que eu não estou me esforçando? Depois daquele dia, parece que o fardo ficou leve. E eu parei de fumar, mas foi muito fácil, porque eu perseverei naquela dificuldade que eu tive. Eu mostrei para Cristo que eu tive força de vontade de parar mesmo. amém. Você teve envolvimento com drogas, além do cigarro, assim, bebidas? Você chegou a usar drogas? Eu comecei a fumar maconha. Eu comecei a fumar maconha e a primeira vez que eu fui maconha eu gostei muito, gostei muito. A segunda vez gostei um pouco menos, a terceira gostei também. Aí depois que eu comecei a fumar, eu tive um efeito reverso. Eu comecei a ter pânico, parecia que Deus estava bravo comigo. Eu ficava numa agonia tão grande que na hora que eu estava naquela brisa ali, que eu queria voltar ao normal. E eu ficava desesperado naquela agonia, eu preciso voltar ao normal. E demora um tempo para a maconha sair, né? E só pensava, meu Deus, será que eu vou morrer? Eu ficava naquele pânico, aquele pânico. E hoje eu agradeço a Deus por ter me dado aquele pânico. Porque ali eu freiei. E aí eu não quis mais fumar. Ainda tentei fumar mais uma vez, tive pânico de novo. E onde eu parei com isso. Não, não quero mais fumar. Porque tá me dando essas coisas ruins. A gente, a gente vê, assim, Suzana, o testemunho de muitas pessoas que tiveram na homossexualidade, que quando elas eram crianças, elas sofreram algum tipo de abuso, não é? Elas foram violentadas. No seu caso, não teve isso, né? Você não sofreu nenhum tipo de abuso, nada. Leandro, eu tive sim um trauma para minha adolescência, mas eu nunca gostei de falar sobre esse assunto, porque eu não estou preparada para falar sobre isso. Mas sim, eu tive traumas da minha infância para adolescência, e eu levo a crer que eu sim decidi ser homem como defesa, porque eu via homem como perigo para mim. Entendi. Você acha que isso deu um start ali Eu, para você ir para a homossexualidade? sim. Tá. Deixa eu só perguntar aqui se tem alguém aqui que está acompanhando a live ou que vai até assistir depois, que eu vou deixar no Instagram tudo. Se você está passando, né, por essa questão, ou vive na homossexualidade, como a Suzana esteve por mais de 10 anos, ou tem alguém na família, conhece alguém, e você deseja uma oração, uma orientação, escreva aqui nos comentários, deixe o seu nome, a gente vai estar orando por você, né? A gente vai estar te ajudando. Se você quiser, as pessoas podem entrar em contato com você, Suzana, caso Sim. elas queiram uma oração, uma ajuda, né? Elas podem estar entrando em contato com você. Se você tiver, eu sei, porque tem pessoas, toda vez que eu fiz live com alguém, assim, que esteve na homossexualidade, sempre entrou pessoas aqui falando, olha, meu filho está passando por isso, minha filha, um amigo, ou a mesma pessoa, né, estava vivendo esse Sim. conflito. E a gente está aqui para dizer o quê?
que Jesus te ama, não importa a situação que você esteja, não importa como você está, né? Olha como a Suzana estava. E daquela forma, Deus a resgatou, Deus a chamou, Deus a Exatamente. libertou. E é o que Ele quer fazer com você, né? E eu não E tinha aí intenção você nenhuma, teve, né? aí você começou a ouvir lá as orações do pastor, você decidiu parar, e aí você falou, não, agora eu tenho que voltar à minha Identidade. identidade original, Menino, né? Eu foi tenho que muito. voltar como é que eu era. Aí foi aí que você tomou a iniciativa de procurar o pastor Flávio, como é que foi? Olha, quando. Meu Deus do céu, eu fico até emocionada. Que quando você não tem intenção nenhuma de mudar e de repente eu estava ali, né, querendo destransicionar e eu me apaixonando cada vez mais. Ele sempre deixava uma palavra, né, Antônio Júnior, de ensinamento bíblico, e, meu Deus, eu ficava impactada assim, com o poder de Deus, né? E quando eu decidi destransicionar, eu me apeguei em Deus. Senhor, me ajuda. Eu preciso voltar a ser a mulher que o Senhor me fez mulher, porque antes eu achava que Deus tinha me feito homem no corpo de mulher. Eu falei, não, o Deus, esse Deus, ele é perfeito, ele não me fez errada. E Amém. eu ali caiu a ficha, as escamas foi caindo, que eu era mulher. Por que eu estava criando aquela imagem que mentirosa, né? E eu comecei a orar e pedir para Deus um milagre. Senhor, faça um milagre em mim, porque se eu pudesse, eu voltava a ser mulher amanhã. Se eu Amém. tivesse condição, eu já colocava meus seios, eu ia fazer o laser no meu rosto para tirar essa barba. E eu fui orando e comecei a jogar. Eu comecei a jogar na Loto Fácil, na Mega Sena, assim, Senhor, faz eu ganhar esse jogo aqui, porque eu preciso voltar a ser a mulher que o Senhor me fez. Eu Você preciso de queria se dinheiro para fazer livrar isso. daquilo lá. E eu tava financeiramente estava bem judiadinha, eu não tinha como, eu não estava sem recurso nenhum para me transicionar. Aí eu pensei, né? Comecei a jogar e fiquei pensando, mas alguém já deve ter feito essa transição. Eu preciso de uma luz. Eu preciso, meu Deus, eu preciso saber o que que vai voltar, o que que não vai voltar, né? Porque eu estava com uma mudança muito agressiva. E eu falei assim, eu vou lá no YouTube para fazer pesquisa. E fui lá, ex-homens trans, e fazendo esse tipo de pesquisa, dessa transição de gênero. E demorou, não foi assim fácil para achar o Flávio, não. Assim, foi que eu pesquisava direto. Aí até que um belo dia eu encontrei o canal deles. Aí eu comecei a assistir o testemunho da Jennifer, da Grazi Galvão, da Karen. E eu falei assim, meu Deus, é uma luz. Alguém vai conseguir me ajudar para conversar, para me aconselhar, porque eu preciso saber o que vai mudar em mim, o que não vai mudar. E eu me identifiquei muito com o testemunho da Karen, né? Da Karen, que ela também era homem trans, ela também tinha. Ela só não tinha tirado seios, mas ela tinha barba. Eu falei assim, não, essa moça ela vai conseguir me dar uma luz. Aí eu falei assim, vou entrar no canal do canal, pelo nome deles, eu fui pro Instagram, porque no YouTube eu não consegui mandar mensagem, né? Aí no Instagram eu entrei lá e achei o perfil da Andrea. Depois mandei uma mensagem para ela. Eu falei assim, parabenizando pelo trabalho deles, né? Mandei umas coisinhas para ela lá e eu falei assim, eu precisava de apoio, de conversar, né? Assim, aqui eu imaginei assim, eu preciso de alguém que me dê uma assistência psicológica ali, né? Para me ajudar. Aí nisso eu também mandei mensagem para a Andréia, mas não botei muita fé, não. Assim, será que vai me responder? E pela minha surpresa, ela respondeu a minha mensagem e já deixou o WhatsApp dela para a gente conversar. Aí, pelo WhatsApp, ela já foi colocando pessoas para me direcionar, colocou a Jennifer, a Grazi para conversar comigo. Aí eu já comecei a conversar. A Karen me ajudou demais, meu Deus. Ela ficava, eu mandava textos para ela, ela respondia à mesma altura. Assim, ela nunca teve preguiça assim de me aconselhar, de me ajudar, de falar sobre a experiência dela. Então, eu sou muito grata a ela. E o Flávio prometeu de ir lá me conhecer. Também, Luciana, será que vai mesmo? Até que aquele dia ele foi lá me conhecer e viajamos para São Paulo. Aí, nesse período, você falou que ficou 2 meses lá com ele, né? Assim, Aí você já, nesse período, já fez a cirurgia, né? Para isso. colocar as próteses novamente, né? Eu cheguei lá em fevereiro, se não me engano,
Foi em março, 21 de março, a gente fez, se não for 17, é 21 de março que a gente fez a cirurgia. Foi nessa E data. como é que está essa vida nesse um ano? Um ano que você está firme com Jesus, né? Totalmente Aham. transformada. Como é que está a Suzana hoje? Olha, é com muita alegria que eu falo para você que eu nunca me senti tão bem. Eu me sinto Amém. tão feliz. E antes eu até estava comentando com o Rick essa semana que e antes eu, sim, de vez em quando assim, eu tinha umas crises de tristeza. Eu queria ficar isolada. Às vezes eu estava na casa de algum parente, eu sumia do nada, se mandava sem despedir de ninguém, me isolava, queria ficar trancada no quarto, aquela depressão, sei lá de onde vinha. E eu não sabia por que que eu sentia aquilo. E hoje eu me sinto tão feliz. É você viver de fato a verdade, né? Ser o que você é. Eu sou mulher, você viver aquilo não tem preço. Eu me sinto liberta, porque eu sou feliz hoje. Que bom, Suzana. E olha, é nítido assim ver. Eu vi algumas pessoas colocando aqui nos comentários: eu acompanhei a Suzana desde o início da transformação, acompanharam acho que pelo canal do Pastor Flávio também, né? Eu e a minha Sim, esposa também, a gente acompanhou desde o início e é impressionante a mudança, né? é Aquilo que isso, Deus tem feito, o brilho no seu olhar, o exatamente. sorriso, né? Que a gente vê hoje. Você está muito mais leve, muito Sim, mais com solta, muito certeza. mais É uma feliz. paz Isso é assim, impressionante. não tem preço, né? Você viver em Cristo ali, você não tem barreiras, né? A minha esposa está perguntando como é que foi a reação dos clientes quando você voltou Ai, diferente no ai. salão. O que as pessoas falavam? Qual era o comentário? Então, e antes eu trabalhava no salão lá em Fazenda Rio Grande, que é uma cidade metropolitana de Curitiba, certo? Lá eu trabalhava com o meu patrão, e assim que eu decidi destransicionar, eu não tive segurança de contar para ele, ele era muito sarrista e não senti liberdade de contar para ele que eu ia destransicionar. Eu falei para ele que eu ia mudar de cidade, de fato também ia mudar mesmo, pedi para sair do trabalho, né? Nessa fase de mudança. Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou montar o meu negócio próprio. E Deus me direcionou, que era Jardim Alegre, né? Que eu fui, orei, jejuei para Deus mostrar qual era o meu caminho, para onde eu deveria ir. E Deus me mostrou em sonho que era para vir para Jardim Alegre. E eu vim para Jardim Alegre, mas só que eu fiquei um mês, mais ou menos um mês só, com a barbearia aberta aqui em Jardim Alegre. Então, ninguém me conhecia. E nesse um mês eu atendi poucos clientes, que tipo, ninguém me conhecia, e entrava um ou outro, era bem fraquinho o movimento. Então, e eu dei já, mal abri, já fui para São Paulo. Fiquei esses 2 meses, já voltei uma mulher. Sim. Aconteceu de um cliente ou outro, teve um, inclusive, quando eu fui atender ele, ele falou assim, ei, mas e cadê o rapaz? Cadê o Aquele que me rapaz que eu atendia queria aqui. ver? Eu falei assim, ele foi embora para São Paulo e agora é eu que estou aqui. Ele era um senhor, eu falei assim, não vou contar para ele não, vai confundir a cabeça do homem. Aí ele falou para mim assim, então, eu vou cortar com você aí, se eu gostar, eu fico cortando com você. E mal, eu pensando, né? Mal sabia ele que vai ser o mesmo corte. Aí depois outras pessoas acabaram contando para ele que era eu mesma. E ficou tudo certo. E aos pouquinhos eu ia contando. Algo, tipo, antes eu tinha foto minha masculina no meu Instagram. Aí algumas pessoas, alguns clientes até parou de ir lá achando que eu era travesti, né? Eles achavam, via uma foto minha totalmente masculina, depois viu uma mulher. Então, assim, achavam que eu tinha virado mulher, que de fato eu não era, né? Achava que eu não era mulher. E alguns se afastou por esse motivo. E os que. Mas não era para ser também. E hoje eu tenho uma clientela boa, graças a Deus. E os que. A maioria, aos pouquinhos, eu vou contando meu testemunho. Aí depois eu postei meu vídeo da minha infância até hoje, né? A maioria conseguiu acompanhar. E eles ficam admirados aí com a mudança. Que bem. E como é que está a sua mãe? A sua mãe deve estar numa alegria imensa, né? Que ela, Ela, durante esses sim, anos aí, com certeza ela esteve orando, né? Clamando pela sua sim. vida. Exatamente. Quando eu estava namorando em Curitiba, eu liguei para ela e falei assim, mãe, eu vou voltar para Jesus. Aí ela falou assim para mim assim, a melhor coisa que eu ouvi hoje. Mas só que eu não.
eu acho que ela gostou do que ela ouviu, mas só que ela não imaginava o que eu ia fazer. Ao eu voltar para Jesus, qual seria a minha atitude? Então, ela só não esperava o que eu ia fazer. Porque eu só falei, mãe, eu vou voltar para Jesus. Aham. E ela está muito feliz, né? Porque para ela, ela nunca imaginava que eu ia voltar, né? Que eu deixava muito claro que aquilo era irreversível. Sim, sim. Mas por isso que é importante, né? A gente nunca deixar de orar. Eu pedi para as pessoas aí colocarem se tem alguém que está enfrentando, né? Que está na homossexualidade, conhece alguém. Eu vi algumas pessoas colocando aí que tem vizinha, sobrinho, sobrinha, não é? Aham, Pessoas. Gente, continue orando, não deixe sim, de orar, não pare de, né? né? Não pare, porque a oração ela tem poder. E a mãe da Suzana foi muito sábia, né? Ali Sim, lidando com ela, com esse período. Claro que isso gerava muita tristeza para ela, né? Ela tinha uma exatamente. filha e ela olhava, de repente via um homem. Ela não ficava feliz com Sim, aquilo. tipo assim, desfez do que Deus fez, né? Ela escolheu ali meu nome tão Aham. especial e de repente eu estava rejeitando aquilo tudo, né? Não quero isso, né? Então, o baque foi muito dolorido. Sim. Mas Deus é bom, né? Sim, Deus é bom, liberta, transforma. E eu quero, sabe, dizer aqui, externar para você a minha alegria, a minha e da minha esposa aqui, em ver você dessa amém. forma, ver aquilo que Deus tem feito. E eu tenho certeza, Suzana, que isso é só o início Eu daquilo que creio. Deus tem para a sua vida. E através de você, muitas pessoas, olha, eu via pessoas falando aqui, testemunho impactante aqui, lá em Marituba, no Pará, outras pessoas também que colocaram aqui. Tem um primo também que passa por essa situação, que está orando por ele. Você teve agora recentemente no Super Pop, né? Esse programa já Eu- foi ao ar? Não Como é que foi ainda, foi? não. Ele tá previsto para agora, final de junho. Ah, tá. E ali você pôde compartilhar suas experiências, falar do seu testemunho. Ah, foi uma, assim, foi uma entrevista bacana, mas no final teve um. Ah, é complicado, sabe? Eu comecei, eles não queriam ouvir o falar de Deus, não Ah, aceitaram eu falar a verdade. Que nem eu, no final da entrevista lá, eu falei assim: Deus nem homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Que Deus é perfeito, Deus escolheu o meu gênero, que Deus não faz homem e corpo de mulher, porque Deus não erra. Quando eu falei Deus não erra, tinha uma travesti que estava participando lá, começou a debater comigo. Ela teve a cara de pau de falar que Deus erra sim. E começou um debate que foi um pouco chato, mas a palavra de Deus ela não volta vazia, né? Mas Deus é mais. não, a gente sabe como é que é a mídia, a gente sabe Sim, como é que tudo isso funciona, mas Deus, né, Suzana, ele é tão maravilhoso que, mesmo eles tentando distorcer ou não permitindo com que você sim, falasse, aquilo que você falou vai exatamente. tocar pessoas, Com vai abençoar pessoas, certeza. e muita gente vai te procurar, não é? Mesmo que Eu você não creio, teve a com certeza. oportunidade ali, Sim, mas muitas pessoas vão te procurar e vão ser abençoadas. Olha, aqui está falando, meu filho é um travesti, tem aqui lanche, quero mais. Mas nós vamos estar orando, não sim, é? E Deus Deus, da proverá. mesma forma, o Deus que tocou, que libertou a Suzana e libertou o pastor Flávio, o Riquelmo, Jennifer e tantos outros, é o mesmo, Com né? E ele certeza, continua operando e libertando. com certeza. E eu tô fazendo, eu fiz questão de fazer essa live aqui contigo, porque eu tô aqui na Irlanda, e só para vocês terem uma ideia, gente, isso é muito sério. Aqui na Irlanda, a partir deste ano, as escolas, elas vão começar a ensinar para os adolescentes, vai ser um ensino obrigatório, a questão do gênero, entendeu? Aqui já tem nas escolas, para os adolescentes, para as crianças, a semana LGBT, Ai, ai, onde toda a escola é decorada com as cores do ativismo LGBT, os professores, eles ensinam para as crianças o que cada cor lá representa. Então veja como é que estão as coisas, né? E agora vai inacreditável, ser né? obrigatório a orientação de gênero nas escolas aqui da Irlanda. Veja que coisa terrível. Não é? Então é importante nós guardarmos a nossa
nossa família, orarmos pela nossa família, pelos nossos familiares, pelas crianças, para que o Senhor possa guardar realmente e livrar dessa mentira que é a homossexualidade. É inacreditável, né? Para onde está indo, né, as coisas, né? E como, eu acho que foi até o pastor Flávio, que eu já ouvi ele falar algumas vezes, né, que, se eu não me engano, foi ele, que ele diz assim, e eu achei interessante, né? Quando diz, a pessoa saiu do armário, ela sai do armário para entrar numa prisão, não é? Isso Porque a é muito forte, homossexualidade ela é uma exato. mentira, ela Exatamente. é uma mentira, não é? E Deus, como esse travesti falou lá no programa, Deus erra. Não, Deus não erra, Deus é perfeito e tudo que ele faz é perfeito, né? E a palavra de Deus diz que Tem Deus por fez nós homem mesmo, né? e mulher, não é? E não existe outra coisa a não ser homem e mulher. Exatamente. Amém. Suzana, eu quero te agradecer. Nós vamos orar. Queria fazer uma oração pelas pessoas que estão acompanhando. A gente já está aqui há quase uma hora falando, o tempo passa rápido, né? Uhum. Mas vamos orar aqui por todas as pessoas que pediram oração. Se você, vou te dar mais 1 minuto aí para você escrever. Se você quiser deixar o seu nome aí para orar. Se alguém da sua família está passando, né, por essa questão da homossexualidade, coloque o nome aí, nós vamos estar orando. Se as pessoas quiserem entrar em contato com a Suzana para conversar um pouco, para alguma orientação. Como é que as Exatamente. pessoas podem entrar em contato através do seu Instagram mesmo, Suzana? Suzana Barber. Ou Você falou meu Instagram, né? É, Suzana Carlos ou Suzana Barber. tá. Aí você entra em contato com ela, segue a Suzana aí, se quiser me segue também, que eu vou fazer outras lives com outras pessoas abordando essa questão também da homossexualidade. Estão perguntando aqui se você está namorando. Não, eu tô sozinha. Tá sozinha, calma, mas Deus vai preparar uma Deus família linda, proverá. abençoada para você aí. Sim, com certeza, eu creio. Antes da gente orar, você vai para São Paulo? Como é que tá? Você está indo nas igrejas? Você está congregando em alguma igreja aí na sua cidade? Você está ligado com o pastor Flávio? Como é que está essa questão? Eu estou congregando com a minha mãe. Que é aí mesmo, né? Na cidade onde você mora aí, né? Isso mesmo. Uhum. Ah, tá. Ok, então. Vamos orar, gente? Queria abençoar a sua vida, orar por todos vocês que Amém. acompanharam, você que vai acompanhar depois aqui pelo Instagram. Quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero neste momento, Senhor, abençoar a Suzana, que compartilhou um pouco da vida, da experiência dela, desse testemunho impactante de libertação, de transformação. E nós louvamos ao Senhor porque Tu és um Deus que transforma, liberta, cura, resgata. E, Pai, e eu peço por todas as pessoas que escreveram aqui pedindo oração, por familiares, amigos que estão enfrentando a mesma situação, que estão orando por pessoas, parentes, amigos que estão presos na homossexualidade. Senhor, resgata essas vidas, liberta, abra os olhos, da mesma forma como o Senhor fez com a Suzana. Um dia o Senhor tocou no coração dela, um dia ela ouviu uma oração, uma palavra, e aquela palavra cresceu, acendeu algo no coração dela. Meu Deus, que essas pessoas também, elas possam ouvir uma oração, um louvor, alguém possa falar do teu amor para ela, e que essas pessoas venham ser tocadas, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo laço maligno, toda obra do inferno, que possa cair por terra, todo engano, toda mentira de Satanás, por essas vidas que estão presas na homossexualidade, Senhor. E nós queremos profetizar e declarar libertação sobre todos aqueles que estão sofrendo, sobre todos os familiares de pessoas que estão aí como travesti, como lésbica, como homem trans, mulher trans. Senhor, tenha misericórdia e que o teu amor seja derramado sobre essas vidas. E nós abençoamos a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Suzana, obrigado por esse tempo, obrigado por você compartilhar seu lindo testemunho.
Deus abençoe, viu? A gente está aqui à disposição, o que você precisar, pode contar conosco. Muito obrigada. Foi uma honra poder participar, foi uma bênção mesmo. Amei esse bate-papo e vai edificar muitas vidas, eu creio. Amém. E depois, uma outra oportunidade, a gente marca novamente aí para conversar com você, Pode compartilhar deixar. mais um pouco, né? Aqui na Europa tem muita gente que... aqui na Irlanda, eu sei, em outros lugares aqui na Europa, tem muitas pessoas que estão passando por essa questão, sabe? Estão na homossexualidade ou têm parentes, né? E a gente está aqui para tentar ajudar. E o mais importante é mostrar para as pessoas, através do testemunho como o seu, que há uma saída, que há uma esperança, e essa esperança é Jesus. Né? Viver a verdade não tem preço. Amém. Gente, Deus abençoe a todos, uma boa noite. Obrigada, igual. Fiquem com Deus. Um abraço. Outro. Tchau.